Presente no regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da data da sessão anterior e recebe o expediente. Senhoras deputadas e senhores deputados, nesse momento vamos iniciar o nosso pequeno expediente, convidando já a fazer uso da palavra o nobre deputado Castelo Branco. Vossa Excelência usa a palavra. Enquanto Vossa Excelência se dirige à tribuna, convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária, realizar-se hoje, 10 minutos após o término desta sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 529 de 2020, de autoria do senhor governador. Senhoras deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma segunda sessão extraordinária, realizar-se hoje, 10 minutos após o término da primeira sessão extraordinária, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 529 de 2020, de autoria do senhor governador. Com a palavra, deputado Castelo Branco. Nobres deputados presentes hoje, dia 13 de outubro de 2020, terça-feira, 14h35, iniciamos o pequeno expediente de hoje, mostrando aqui uma reportagem do Estado de São Paulo. Pacotes de ajuste fiscal em estados travam em assembleias legislativas. Na sequência, uma chamada de capa muito superficial, e na página específica, às vésperas da eleição, estados enfrentam resistências para aprovar ajuste fiscal. Na verdade, o Estado de São Paulo pegou muito leve. É uma reportagem superficial, que não aborda em profundidade o que poderia abordar. Esquisito, é o mínimo que eu poderia dizer. Mas, de qualquer forma, aqui ele registra que os estados do Rio Grande do Sul, cujo governador é do PSDB, e o estado de São Paulo, cujo governador é do PSDB, tentam aprovar os chamados pacotes de ajuste fiscal, reforma tributária ou enxugamento da máquina administrativa, ou melhorar a administração do Estado. E eles discorrem dizendo que, caso este projeto de lei não seja aprovado, que a culpa é da Assembleia Legislativa, o que é uma grande mentira, antes de tudo, porque a responsabilidade da gestão do Estado é do Executivo. No que cabe à glória, o Executivo fica com os méritos. E no que couber a derrota, caberá a nós. Cara de pau. Primeiro, que isso não é verdade. Segundo lugar, no que tange a Assembleia, nós temos o dever, a obrigação legal de fiscalizar as contas do governador. E a proposta do PL 529, conhecido já pela população como pacote da maldade, com requinte de crueldade, a conta não fecha. A economia porca que é proposta aqui não vai significar o que diz aqui o senhor secretário contratado pelo Dória, o Mauro Ricardo, de que o Estado vai ter um prejuízo mensal de 410 milhões. E mais do que isso, de que tudo que o Estado não puder investir o ano que vem, será em decorrência da não aprovação disto. Outra grande mentira. Basta que uma pessoa formada em contabilidade básica leia a Lei Orçamentária Anual de 2021 para ver que isso não procede. Eu não vou aqui me alongar no tema porque é muito técnico, mas está aqui a reportagem do Estadão. Maurinho Malvadeza, como é conhecido, por onde passou, deixou um rastro de tristeza, desolação. Os vários governos que ele deu consultoria só causou problema. Já foi discorrido aqui. E eu pediria então ao Estado de São Paulo que fizesse uma matéria mais profunda, que entrasse a fundo. Eu vou distribuir para cada um dos deputados hoje essa cartilha técnica, contábil, que vai mostrar, passo a passo, os prejuízos que o Estado de São Paulo vai ter com a aprovação do 529. Deputada Carla Morando, a senhora que está aqui hoje, que eu admiro e reconheço sua competência e sempre agradeço as suas nobres orientações. Veja bem, se esse projeto de lei tivesse sido dividido, fatiado, apresentado aos poucos,
vocês lograriam muito mais êxito. É uma humilde opinião, quem sou eu? Mas, se eu pudesse ter essa ingerência, eu diria que a forma como foi apresentada foi muito errada, e o momento muito errado. Nas vésperas de uma eleição, onde muitos candidatos vão ter medo de assinar embaixo isso aqui, porque com certeza isso aumenta impostos, isso aumenta o custo de vida das pessoas, e é uma medida impopular. Então, o conteúdo é duvidoso, e a forma e o momento totalmente errado. É, sem dúvida nenhuma, um alto prejuízo para o Estado. E nesses 49 segundos que me faltam, nós estamos envidando todos os esforços possíveis para mostrar tecnicamente que o projeto não é viável para o Estado de São Paulo e de que ele causará muito mais prejuízos do que benesses. Vai causar muito mais dor e sofrimento do que solução. O projeto 529 é uma economia mal feita, na hora errada e do jeito errado. Nós concitamos a todos os cidadãos paulistas que acionem as suas bases, seus vereadores, seus prefeitos, os deputados que vocês conhecem, os pressionem a pelo menos ler. Vai ler, porque a maioria nem leu. Leia as 66 páginas e as mais de 623 emendas, para você ver que isso não presta. Nossa mensagem nas eleições municipais de 2020, vote com consciência, vote valorizando o seu voto em prol de um Estado mais forte, mais digno e mais soberano. Somos todos um só. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Gil Diniz. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados presentes aqui no pequeno expediente. Boa tarde aos nossos policiais militares e civis, a todos os funcionários dessa casa, quem nos acompanha pela rede Alesp. Presidente, vou na mesma linha do deputado Castelo Branco. Já me posicionei diversas vezes contra o PL 529, que, dentre outras coisas, aumenta impostos para o povo de São Paulo. É simplesmente surreal que, em meio a uma pandemia grave, onde o governador e o prefeito de São Paulo, o senhor Bruno Covas, tomaram várias medidas restritivas, várias medidas autoritárias, deputado Douglas Garcia. Quem não lembra do Bruno Covas mandando soldar portas de comércios aqui na capital? É óbvio que essa conta ia chegar. É óbvio. E qual é o remédio para solucionar a queda na arrecadação feita cirurgicamente por prefeito e governador do PSDB aqui na capital? Aumentar imposto. A fórmula mágica é surrupiar, tirar, extorquir o pagador de imposto no estado de São Paulo. Vejam só vocês, deputado Castelo Branco, Bruno Covas dizia, e o Dória também, primeiro as vidas, a economia depois. Olha só vocês, esses hipócritas estão nas ruas agora pedindo voto. Bruno Covas está lá, olha, adesivaço, venha para o adesivaço, venha adesivar o seu carro. Agora tem campanha, estão em campanha. Olha, você que está em casa, eu digo para você, primeiro, o seu trabalho, a sua família, a sua vida. Depois, a eleição de tipos como esse, que estão em recuperação até o momento de um câncer gravíssimo, que pegaram Covid. E olha que engraçado,
Você viu algum vereador em São Paulo morrendo de Covid? Você viu algum deputado morrendo de Covid em São Paulo? Não. Mas eu vi milhares de desempregados. Eu estou vendo família passar fome. A gente está vendo isso. E qual a receita dessa Casa Legislativa? Se dobrar, se humilhar ao governador e, contra a vontade do povo de São Paulo, votar aumento de imposto. Eu não consigo entender por que deputados que têm independência, que não devem nada ao governador, pelo menos publicamente, estão aqui assinando a lista de presença, estão votando, dando coro ao deputado Gianazzi, para acabar com serviços essenciais para o povo de São Paulo, para majorar imposto, como se a nossa carga tributária já não fosse das mais absurdas no mundo. É isso que eu me pergunto todo dia. O que esses deputados têm com o governador do estado de São Paulo? É o que? É pacto de sangue? Não é possível. Não é possível. Então, mais uma vez, vamos estar aqui às 19 horas, se o governo conseguir 48 assinaturas naquela lista de extraordinária. E eu peço aqui aos deputados, não assinem essas folhas da sessão extraordinária, porque nem deliberar poderá ser deliberado esse projeto hoje. Vamos derrotar, deputados, vamos mostrar independência, vamos mostrar o motivo do povo de São Paulo, do povo paulista, confiar o voto a cada um de nós nessa casa, e não abrir mão das nossas prerrogativas, do nosso poder, para passar a um inimigo do povo de São Paulo, do povo trabalhador. Estão escondendo o governador nas suas campanhas eleitorais. Dê uma olhada aí nas redes sociais do senhor Bruno Covas, por exemplo, para concluir, senhor presidente. Nem a bancada do PSDB coloca aí o governador como garoto propaganda nas suas peças eleitorais. Vocês estão protegendo esse governador por quê? Repito, povo de São Paulo, PSDB é um câncer para o nosso estado. 45, nem no micro-ondas. E toma cuidado, hein? Se você apertar, a sua merenda pode sumir. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado delegado Olim, deputada Janaína Pascoal, deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos assistem pela rede Alesp, saúdo aqui a Cabo Flávia, em nome de quem saúdo nossa assessoria policial militar. Quero começar minha fala de hoje, dia 13 de outubro, saudando os aniversariantes, os municípios aniversariantes, começando no sábado, dia 10 de outubro, nós tivemos os municípios de Cosmorama, Cerqueira César e Laranjal Paulista. No domingo, dia 11, o município de Pariquera-Açu. E ontem, dia 12, os municípios de Guaraçaí, Júlio Mesquita, Lavínia, Nova Aliança, Presidente Bernardes, Três Fronteiras, Tupã. E hoje, terça-feira, dia 13 de outubro, o município de Porto Feliz. A todos os amigos e amigas dessas cidades, o nosso abraço, contem com o nosso trabalho. Ontem, dia 12 de outubro também, foi aniversário do bairro da Lapa, um bairro onde eu nasci, um bairro que eu trabalhei vários anos na minha vida no 4º Batalhão, um bairro que eu tenho grande afinidade, grande carinho. Um abraço a todos os amigos e amigas do querido bairro da Lapa, em especial ao Bira, nosso querido amigo lá do Jornal da Lapa, Jornal da Gente, enfim, a todos que trabalham e moram no bairro da Lapa. Hoje, dia 13 de outubro, é o Dia Nacional do Terapeuta Ocupacional. Parabéns a todos que trabalham nessa profissão. Dia Nacional do Fisioterapeuta. Na PM nós temos uma sessão de fisioterapia muito forte. E é um trabalho muito importante, porque nós temos vários policiais
baleados em serviço, feridos a tiro, acidentes de trânsito. É um trabalho muito importante dentro da Polícia Militar. Um abraço a todos que trabalham nessa tão nobre profissão. Também queria dizer aos senhores que domingo, dia 11 de outubro, nós perdemos o policial militar mais velho da corporação. É o senhor João Alves Teixeira, segundo o sargento João Alves Teixeira, que faleceu domingo em Bauru, no interior de São Paulo, aos 104 anos de idade. Ele nasceu no dia 20 de fevereiro de 1916 em Franca e durante a sua vida, pode voltar para mim, teve 8 filhos que lhe renderam 10 netos e 12 bisnetos. Ele ingressou na Força Pública em 1941, tendo passado para a inatividade em 1960, antes da gente nascer. Então vejam que é antigo mesmo, né? Serviu nos municípios de Sorocaba, São Paulo, Itatinga, Boituva, Pindorama, Santa Adélia, Valentim Gentil, Neves Paulistas e Mirassol, onde em 1960 encerrou a carreira. Também serviu durante a época da Segunda Guerra Mundial, portanto é considerado também como lei de guerra, veterano da Segunda Guerra, mas trabalhando aqui no Brasil junto à Força Pública. Os senhores veem como ele influenciou tanto a família dele, que dentro da família dele, hoje são 17 policiais militares, sobrinhos, netos e bisnetos, e também uma policial civil, que é uma neta. Então, parabéns à família do senhor João Alves Teixeira por essa bela história, e também nossos sentimentos. Viveu uma vida longa, viveu uma vida boa, combateu o bom combate, e agora descansou, que tenha um ótimo descanso, que descanse em paz, o segundo sargento João Alves Teixeira, de 104 anos. Faleceu também no domingo, dia 11, infelizmente, um jovem policial militar, pertencia ao 12º Batalhão, o soldado Demontier Pereira Leite Júnior. Ele estava transitando com motocicleta quando foi abordado por 2 indivíduos em outra motocicleta, que, sem informarem os motivos, dispararam contra o policial, que foi atingido no tórax. Em seguida, se evadiram do local e o policial acabou perdendo sua vida. O soldado Demontier Pereira Leite Júnior. Nossos sentimentos a toda a família desse policial militar. E também um policial civil, o policial Eduardo Chang. O policial, olha só que situação, ele estava na casa dele, limpando, lavando o carro, quando 3 indivíduos encostaram com uma bicicleta e atiraram contra o policial, que foi baleado na cabeça. O investigador Eduardo Chang tinha 33 anos, era mais jovem que meu filho, estava de folga e foi morto nesse atentado na própria residência lavando o carro. Então, nossos sentimentos a todos os amigos da Polícia Civil e também a família desse jovem policial civil, investigador Eduardo Chang, que foi brutalmente assassinado. E finalizando aqui, eu quero também dizer da minha postura contra o projeto de lei 529, dizer do meu embasbacamento quanto à imprensa se calar diante de um projeto tão perigoso e tão pernicioso para a população. A imprensa nada fala. A imprensa está preocupada que o Trump tirou a máscara, a imprensa está falando que o Bolsonaro está tocando fogo no Mato Grosso, mas desse maldito projeto nada é comentado. Então me causa muita preocupação, porque a gente vê a conivência da imprensa com o governo interessado, é lógico, em subsídios, interessado em valores para subsistir nos jornais. Mas aqui nós estamos contra. Então, senhor presidente, quero deixar bem claro aqui que eu continuo trabalhando contra o projeto 529, que a população pode contar com o meu apoio para que esse projeto não passe, porque ele é pernicioso para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero aqui fazer 2 graves denúncias, de novo, contra a Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. A primeira delas é em relação ao comunicado externo 148 de 2020, que foi publicado agora, recentemente, no último dia 9 de outubro. Esse comunicado, senhor presidente, ele obriga os servidores da educação que estão no trabalho remoto a voltarem, a partir de hoje,
dia 13, para as escolas. O governo, eu já denunciei, que vem forçando a barra para que haja a reabertura das escolas. Em plena pandemia, o estado de São Paulo com mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, né, com quase já 45 mil pessoas mortas, né, superando o número de mortes em vários países, insiste nessa medida genocida e assassina, promovendo, né, querendo promover um genocídio nas escolas, na educação, querendo transformar as nossas escolas em espaços de sofrimento, de morte e de doença. É isso que o Estado está fazendo, é isso que a Secretaria está fazendo, entrando em contradição, inclusive, com essas entrevistas, essa coletiva que quase todos os dias é transmitida pela imprensa, inclusive aqui pela TV Assembleia, do governador e dos seus secretários. Lá tem uma placa assim, fique em casa, né? Só que é tudo mentira, o fique em casa, porque é só propaganda. É bem a cara do Dória, marqueteiro de 5ª categoria, é a cara dele. Fica em casa, mas ele obriga todo mundo a voltar na rede estadual. Todos os gestores, todos os servidores do quadro de apoio foram obrigados a voltar na data de hoje, senhor presidente, através desse comunicado externo 148. Então, eu quero fazer essa denúncia. Não acreditem no governo Dória. Tudo aquilo que ele fala na coletiva é mentira. Fica em casa, mas ele obriga servidores a irem para as escolas, arriscando as suas vidas e as vidas de outras pessoas. E também, senhor presidente, mais uma farsa aqui. Esse programa que ele anunciou, inclusive nessa reunião coletiva, que é feita 2, 3 vezes por semana, ele anunciou um programa, né, o programa Computador do Professor. E depois publicou um decreto oficializando esse programa, o decreto 65231, agora de 2020, foi publicado no dia 7 de outubro, né? E é um absurdo, porque, na verdade, esse programa, senhor presidente, é um programa que destina R$2.000 para o professor comprar o computador. Só que o professor vai ter que comprar o computador e depois o Estado vai depositar na conta do professor algo em torno de R$83 durante 24 meses. Ou seja, o professor compra agora e o Estado vai passar o ano de 2021 e o ano de 2022, em tese, depositando esse valor na conta do professor. Agora, com R$2.000 é difícil um professor comprar, qualquer pessoa comprar um computador minimamente viável para você dar aulas online, um computador com capacidade técnica para fazer o trabalho online. Mas o professor vai ter que se virar, comprar o computador e depois ele será reembolsado em 24 meses, em 2 anos, senhor presidente. Sem contar que os outros servidores, que são importantes para o processo ensino-aprendizagem, como os servidores do quadro de apoio escolar, os agentes de organização escolar, não terão acesso nem a esse valor que é mínimo e está muito aquém da compra de um computador, repito, que dê as condições para que o professor possa, de fato, lecionar. Então, isso daqui é uma... E dizendo ainda o seguinte, senhor presidente, esse decreto tem várias contradições. Ele até passou por uma alteração, mas ele dizia o seguinte, que o governo poderia cancelar o pagamento dessas prestações e que também esse valor seria disponibilizado de acordo com as condições orçamentárias, ou seja, gerando uma grande insegurança para o professor, porque o professor compra e depois ele não tem a garantia, porque o próprio decreto dizia isso. Então, é um decreto confuso, é um decreto, senhor presidente, que não representa o que disse o governador e o secretário da Educação. Para nós, ele representa uma verdadeira farsa e também, repito, o comunicado externo, né, que também desmente aquela
placa que o governador Dória apresenta na coletiva: fique em casa. Fique em casa, mas ele ordena a volta de todos os servidores da educação, os gestores e quadro de apoio que estavam Para a conclusão, deputado. até sexta-feira, senhor presidente, no trabalho remoto. Então, esse governo Dória é uma verdadeira farsa em todos os níveis. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Maurici. Deputado Adalberto Freitas. Passamos à lista suplementar, convidando o deputado Itamar Borges, deputado Carlão Pinhatari, deputado delegado Olim, deputada Carla Morando, deputado Coronel Nishikawa, Vossa Excelência do Tempo Regimental, na lista suplementar, no pequeno expediente. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais colegas presentes e assessorias. Eu não tenho o hábito de vir aqui, subir à tribuna, para falar de colegas, de nenhum colega. Não tenho o hábito de fazer isso. Entretanto, ultimamente, tem se citado, não vou falar nomes, gostaria que alguém falasse no nome, mas dizem que faz parte de uma organização ou de uma entidade Polícia Militar. Sou policial militar, sou coronel da reserva da Polícia Militar, trabalhei tanto no Corpo de Bombeiros como policiamento ostensivo preventivo. Eu só queria dizer uma coisa. Eu não estou aqui para defender A, B ou C. Eu estou aqui para exercer meu mandato, meu livre-arbítrio de escolher aquilo que eu acho que é correto. Aqueles que acham que eu estou aqui para poder dizer para A, B ou C, defender A, B ou C, estão enganados. Estou aqui para defender meu mandato. Eu não sei o que vai virar o 529. Se vai passar, se não vai passar. Entretanto, eu assumi um compromisso e não vou revelar com quem, né? Não é exatamente com o senhor governador, mas eu assumi um compromisso e vou cumprir. Eu estou aqui pela instituição. Desde o início, eu tenho defendido a instituição. Não estou aqui para pedir voto para ninguém. Não estou aqui para ir atrás de reeleição, como muitos fazem nessa tribuna aqui. Não faltei uma sessão enquanto estava presencial. Só os dias com licença da casa, somente. Vim todos os dias aqui, fiz questão de estar aqui. Agora, dizem que estou aqui para poder votar contra o povo. Não é verdade. Sou muito tranquilo quando faço opção. A minha opção é democrática, republicano. E digo uma outra coisa, eu fui eleito trabalhando para o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Tantas quantas vezes ele for candidato, eu votarei nele novamente. Tem muitos aqui que falam, pô, o cara é bolsonarista, está votando contra ele. Mentira, não voto contra o senhor presidente da República. Sou bolsonarista e continuarei bolsonarista, por mais pechas que me coloquem. Sou bolsonarista. Estarei com o Bolsonaro onde ele estiver. Votarei novamente nele se ele for candidato novamente. Então, é falácia aqueles que usam a tribuna para atacar de forma covarde, sem citar nomes. Citem nomes. Aí eu terei a resposta direta. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, deputado Coronel Nishikawa. Com a palavra, deputado Sebastião Santos, deputado Carlos César, deputado Caio França, deputado Douglas Garcia.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos os deputados aqui presentes, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e público que nos assiste através da Rede Alesp. Senhor presidente, eu quero começar o meu discurso primeiramente parabenizando a deputada Carla Morando e o deputado Carlão Pignatari, pois a Escola Clave de Sol, pela graça de Deus, ela permanece. Eu havia feito uma solicitação ao governo nesta casa, que repito, nesta casa, na Assembleia de São Paulo, e foi prontamente atendida pelo deputado Carlão Pignatari. Então, quando é para falar do João Dória, das coisas horríveis que ele faz, que é um verdadeiro imprestável, de fato eu falo. Mas quando é para elogiar a base do governo, que pelo menos a base do governo está servindo para alguma coisa, já que o governador não faz, já disse aqui antes, se não fosse Carlão Pignatari, esse governo já teria caído faz tempo, venho aqui e reconheço que Carlão Pignatari e a Carla Morando fizeram pela Escola Clave de Sol. E espero que continuem fazendo, pois aquela escola ela necessita muito da ajuda do governo do estado para continuar funcionando. São 320 famílias que são atendidas pela Escola Clave de Sol na região, em toda a região de Sorocaba, diversas cidades da região de Sorocaba, não pode deixar de ter esse auxílio do estado. É necessário que o estado venha agir quando já nós temos uma instituição tão importante que presta esse serviço beneficente à população de forma gratuita. O segundo ponto, senhor presidente, já que nós estamos falando do governador do estado de São Paulo, é uma ação covarde do governador, mais uma das centenas de ações daquele covarde, o governador do estado de São Paulo, utilizando-se do seu poderio, influência como governador, ajuizou uma ação, procurou a justiça para censurar aqueles que os criticam na rede social. Quer dizer, agora ninguém mais pode criticar o governador João Dória. Ele, além de ser um inútil, as pessoas não podem falar mal do governador. Por quê? Porque se falar mal do governador, ele vai querer simplesmente se silenciar, censurar, está aprendendo com Alexandre de Moraes. Não à toa, os dois, pelo menos o ministro Alexandre de Moraes agora já se desfiliou, são tucanos na veia. Na veia. Está aí, ó, a essência daquilo que há de pior na social-democracia brasileira. Quando chega ao judiciário, eles querem simplesmente censurar. Senhor presidente, coloco à disposição das pessoas que foram censuradas pelo governador do estado de São Paulo, o jurídico do PTB, nós vamos oferecer toda a assistência jurídica para essas pessoas terem a sua liberdade de expressão garantida, que é um princípio da Constituição da República Federativa do Brasil. E mais, eu vou levar o conhecimento destes fatos a todos aqueles que têm acordos comerciais com o senhor João Dória, a todos os países que prezam pela liberdade de expressão como princípio. Eu vou levar este fato a conhecimento desses empresários, porque é necessário que estes países tenham ciência do que está acontecendo no Brasil. É inadmissível o governador do estado simplesmente querer censurar, perseguir aqueles que o criticam. Ora, quantos esquerdistas, quantos fascistas mesmo, eles sim são fascistas, quantas pessoas que defendem a violência, quantas pessoas que pregam o que há de pior na política brasileira, me atacam o tempo todo e nem por isso eu tento censurá-las. Quem lhe deu o poder, governador, de querer simplesmente calar as vozes dissonantes, aqueles que pensam contrários a ti? Não, senhores. Nós vamos lutar sim, para que a liberdade de expressão neste país seja preservada. Pode não haver nenhum processo transitado em julgado que o considere como corrupto, governador João Dória, mas a corrupção moral, ela também é uma espécie de corrupção. E quando o senhor simplesmente traiu a população do estado de São Paulo como um verdadeiro traíra que o senhor é, houve ali uma corrupção moral. Portanto, Dória corrupto, sim. E uso a liberdade que é me dada através da imunidade parlamentar para dizer: Dória corrupto, sim. Não gostou? Problema é seu. Mas esta é a realidade. A realidade que não apenas para mim, que sou um deputado, mas a população do estado de São Paulo precisa ter também. Poder dizer, poder falar, poder se expressar, poder exercer a democracia plena e utilizar as instituições para perseguir a população da forma com que o governador do estado tem feito,
é contrária à democracia. Esse sim é o verdadeiro ato antidemocrático. Esse sim deveria ter um inquérito no Supremo Tribunal Federal sendo investigado. Esse sim apoia a censura. E não nós. Nós apoiamos a liberdade de expressão e vamos lutar por ela até o fim. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Douglas Garcia. Com a palavra, a deputada Valéria Bolsonaro. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar a minha fala com os problemas que nós estamos enfrentando com esse projeto 529. Nós não podemos concordar de forma alguma que o governador João Dória, uma pessoa que não possui a menor credibilidade, pois para se eleger ele usou do nome de uma pessoa idônea, que foi o nome do nosso presidente, e não demorou nem um pouco para poder mostrar a sua cara, né? Todo mundo aí já está vendo qual que é a cara dessa pessoa, que é o governador do estado de São Paulo, que não cumpre absolutamente nada do que faz, que não cumpre absolutamente nada do que promete ou o que diz que vai fazer. Então, essa pessoa que não respeita essa casa, não respeita nós, deputados eleitos, e muito menos a população do estado de São Paulo, já teve o Ministério Público e a Polícia Civil atrás da Secretaria de Saúde e da Câmara Municipal de São Paulo também, e com certeza essa visita que o Ministério Público fez não foi para tomar café, né? Todos nós sabemos que existe eu e mais um grupo de deputados, né, como o deputado Castelo Branco, Gil Diniz, Douglas Garcia, Frederico Dávila, Major Meca e o agente federal Danilo Balas, entramos já com o 3º pedido de impeachment desse governador, porque existem indícios fortíssimos de improbidade, indícios de crime, indícios de desvio de superfaturamento do dinheiro que o governo federal mandou para que fosse usado aqui no estado de São Paulo para a saúde, para ajudar o sistema de saúde a cuidar das pessoas que estão com Covid, mas até agora nada, né? E por um milagre da humanidade, isso a gente já sabia que ia acontecer, agora que começou a campanha municipal, o Covid está indo embora, gente. O vírus está fazendo as malas e indo embora do nosso país. Olha que alegria. O estado de São Paulo já está quase todo verde, está tudo certo, tudo às mil maravilhas, porque começou a campanha para os municípios. Uma coincidência. Eu estou surpresa. Eu jamais imaginaria que isso poderia acontecer. Jamais. Vindo desse governador, eu jamais imaginaria. Mas aí, eu queria lançar aqui um desafio. Ele que se diz tão gestor, ele é o gestor, eu gostaria de saber qual empresa, se tiver aqui algum deputado que é empresário, qual deles teria coragem de convidar o João Dória, governador, para gerir a sua empresa. Eu gostaria de saber se tem algum empresário que é louco o suficiente para isso, porque pelo que ele está fazendo com o Estado, acho que ninguém vai fazer um negócio desse. O mais triste que a gente sabe, né, as coisas mais tristes que acontecem são principalmente a falta de vergonha que esse governador tem. Ele promete as coisas e depois ele simplesmente vira as costas e diz que não foi assim, não é com ele e não foi ele que fez. Ou então ele nem sequer dá algum tipo de resposta para a população. O que mais me incomoda em tudo isso é que no mês de outubro, um mês em que a gente tem aí uma campanha fortíssima, né, de prevenção contra o câncer de mama, ele traz para essa casa um projeto onde ele quer acabar
com um hospital que atende as pessoas com câncer. Então, assim, agora ele diz que não, que ele vai mudar, já acertou, que ele vai tirar algumas empresas. Porém, quem já conhece João Dória sabe que isso não é verdade. A maior prova disso, eu tenho aqui em minhas mãos, e eu gostaria que fosse colocado aqui na tela, por gentileza. Olha lá. Seu João Dória escreve, no dia 2 de setembro, puro oportunismo, inacreditável até onde vai a capacidade de inventar mentiras para enganar a população. Em momento algum, houve determinação por parte da nossa gestão para a exclusão de termos cristãos dos livros na rede estadual do ensino de São Paulo. Foi o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança que tinha colocado isso. O próximo, por favor. É esse caderno que está aqui nas minhas mãos, ó. Esse caderno que está aqui nas minhas mãos são os cadernos que foram entregues aos alunos do estado de São Paulo. Posso terminar, presidente? O senhor me permite? Rapidinho. Deputada, vamos dar mais um minutinho para a senhora. Muito obrigada. E está aí, ó. Está lá. Olha lá. O Código de Hammurabi, que surgiu no século 17 AEC, antes da Era Comum. Cadê o antes de Cristo? Então, esse é o governador que jurou, que falou lá que era mentira, que estavam inventando, e o material está aí, para quem quiser ver. Quem é que está mentindo? De quem é o oportunismo? João Dória, ele simplesmente não respeita a população do estado de São Paulo. E eu não quero acreditar que alguns deputados aqui desta casa vão assinar esse cheque em branco, que é esse PL 529 absurdo, na mão deste crápula. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputada. Com a palavra, o deputado Castelo Branco. Lista suplementar do pequeno expediente do dia 13 de outubro de 2020. Nós vamos dar continuidade à explanação das argumentações contra o pacote da maldade, que é o projeto de lei 529. Não será aprovado. Eu trouxe alguns slides apenas para que haja um registro na rede de comunicação Alesp, para que a população entenda. Então vamos lá. A argumentação do governador. Ele diz que caso a Assembleia Legislativa de São Paulo não aprove o 529, o Estado não terá recursos para investimentos, melhorias, benfeitorias do Estado de São Paulo. Segundo noticiado hoje, em algumas mídias, o governo paulista fala em uma perda de economia de 410 milhões a cada mês de atraso na aprovação do pacote de ajuste fiscal e reforma tributária e julgamento do Estado. Próximo. Aí está a reportagem que eu mostrei da primeira fala do pequeno expediente. Pode ir? O orçamento do Estado para 2021, segundo a Lei Orçamentária Anual 2020, será de 246 bilhões. O Estado de São Paulo prevê um orçamento para investimentos da ordem de 8,3 bilhões para o próximo ano. Já o orçamento desse ano, de 2020, ele foi de 239 bilhões. Portanto, nós estamos falando aí de 7 bilhões a mais para o ano que vem. Ou seja, é um aumento de 3%. O PL 529 tem como justificativa principal da sua argumentação o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas e a chamada melhoria tributária, uma forma diferenciada de dizer reforma tributária ou aumento de impostos. Olha só, alguns estudos apontam que apenas 500 milhões seriam economizados com as instituições que vão ser extintas, ou seja, ele vai cortar 5.500 funcionários, vai extinguir, eliminar, acabar com 10 empresas importantes e vai ter uma economia de apenas 500 milhões, entre aspas, economia, porque se depois esse serviço vai ter que ser prestado por outra empresa particular. O governo anuncia que essas medidas proporcionarão um resultado financeiro para o Estado da ordem de 8,8 bilhões,
que ajudarão no equilíbrio das contas públicas no ano de 2021. Mentira! Estas informações não procedem. Numa análise detalhada do orçamento anual do Estado de São Paulo, você vai poder encontrar outras maneiras de resolver este problema, muito mais inteligentes do que esta que está sendo proposta. Ou seja, o projeto de lei 529 prevê a venda do patrimônio imobiliário do Estado, a privatização de parques e unidades de conservação, o aumento de impostos como IPVA, o ITCMD e o ICMS. Isso sim vai aumentar a arrecadação, principalmente, deputados e povo de São Paulo, a venda do patrimônio do Estado conquistado durante mais de 200 anos pelo sangue sofrido do povo paulista. Ele quer simplesmente vender tudo. O projeto de lei em questão suscita muitas dúvidas que não podem passar desapercebidas. No mundo todo, o esforço de governantes é para garantir empregos, estender os braços para os mais necessitados e diminuir impostos. Este projeto de lei vai na contramão desta premissa. O Estado de São Paulo argumenta que a pandemia do coronavírus trouxe significativa queda nas atividades econômicas em 2020. A ideia deste projeto de lei é reduzir o rombo de 10 bilhões previstos para o orçamento do próximo ano e vai retirar recursos do superávit de caixa das universidades estaduais e da FAPESP. Vale frisar que a arrecadação vem se recuperando nos últimos meses deste ano e que são esperados valores iguais ou superiores dos valores da Lei Orçamentária Anual de 2020. Portanto, houve má gestão de recursos públicos na época da pandemia, o Estado sofreu por isso. Agora, no final do ano, é a última parcela de ajuda do governo federal, deputado Gil Diniz, vai fechar a torneira do governo federal, que são de 215 bilhões para o Estado de São Paulo, e agora ele está sentindo que vai ter que andar com as próprias pernas e pagar o preço da sua má administração. Em síntese, o projeto de lei do governador propõe pôr na rua milhares de servidores. Seu projeto quer extinguir aqueles que atendem e que precisam do remédio público, que é a FURP, a saúde pública ou o Concentro, de moradia, a CDHU, da terra para a produção agrícola, que é o ITESP, e também pretende extinguir ainda quem cuida da saúde coletiva, que é o SUSEM, e quem cuida do meio ambiente, que é o Instituto Florestal. Terminando, senhor presidente, a conclusão. Com o encaminhamento deste projeto, o governador vai escrever o seu nome no rol dos governantes insensíveis, insensatos e irresponsáveis. Esse tipo de gestor depredador funciona para iniciativa privada, mas não funciona para atender os anseios da população. Nós precisamos hoje de políticos que sejam não só bons gestores de números, mas bons gestores de gente. Somos todos um só. Palavra deputado Gil Diniz. Mais uma vez na tribuna, presidente, chegando aqui, atualizando, né, as informações nos corredores dessa casa, deputado Gianazzi. Parece que o governo está se gabando que conseguiu trazer mais votos aqui para essa casa, para aumentar imposto aí de você, cidadão paulista. Deputado que não aparecia aqui na casa há 4, 5 meses, o governo conseguiu trazer. Então estão se gabando, deputada Valéria, de terem aí a diferença de 1, 2, 3 votos, deputado Ed Thomas. Vamos ver, vamos conferir. Da primeira vez disseram que tinha 52 votos, chegaram aqui, passaram vergonha. Então, eu espero que não seja real, que o não vença mais uma vez. E eu quero chamar a atenção de você, cidadão, o que o deputado Coronel Telhada colocou aqui, dessa tribuna. Ele diz o seguinte, que a imprensa está ocultando o que está acontecendo, o debate que está acontecendo aqui, deputado Gianazzi.
Estão dizendo que o governador, a imprensa está dizendo que o governador quer enxugar a máquina pública, quer enxugar o Estado, quer acabar com algumas empresas deficitárias. Qual o preço dessa imprensa? A imprensa num Estado democrático de direito é fundamental para informar, mas mentem, Castelo Branco, compulsoriamente. A que soldo? A que preço? Quanto que o governo está investindo em propaganda, em publicidade, para essa imprensa aqui, ó, está aqui todos os dias aqui, ó, desse meu lado direito? Não é possível, não é possível que eles não falem em nenhum momento de aumento de carga tributária. Olha só vocês aqui, vou dar um exemplo que a imprensa não está te informando, que a Rede Globo, quando entra ao vivo desse plenário, não está falando para você aí, cidadão. Você sabia que o governo quer tirar o benefício dos PCDs? Essas pessoas que têm algum tipo de deficiência? Você sabia disso? Olha como são cruéis, até mesmo com deficientes, com PCDs, deputada Valéria Bolsonaro, que é uma pauta nossa, que é uma pauta que não importa a ideologia, não importa se é de centro, de esquerda, de direita. Vejam só vocês. Vou ler aqui um textinho rapidamente. Primeiro, o governo mandou aqui tirando a isenção de IPVA. Já nos posicionamos na hora contrária. Aí veio o relatório do Alex Madureira, o substitutivo, onde nós achamos que iria melhorar. Lembrando, houve mais de 600 emendas ao projeto, para alterar o projeto, e o relator não aceitou nenhuma emenda. Será que não tinha nenhuma emendinha boa ali para colocar no projeto? 600 ele deixou de lado, só aceitou agora aqui no plenário o governo fazer destaque para ganhar voto, oportunamente. PCD não condutor. Diferente do PL original, o substitutivo traz no inciso 2 do mesmo artigo a garantia que a isenção do IPVA seja mantida para PCD não condutor, mas com ressalvas, e são elas: o veículo terá de ser identificado visualmente com os dizeres, abre aspas, uso exclusivo para transporte de pessoa com deficiência. Outro ponto é que o veículo terá que ser vistoriado anualmente pelo Detran. O beneficiário continuará a ter 3 pessoas autorizadas. No entanto, os condutores deverão comprovar residência na mesma localidade do beneficiário. Imagina você, deputada Valéria, quer fazer um favor para o seu vizinho ali do lado que tem uma deficiência grave, não vai poder conduzir esse veículo, não vai poder fazer um favor. E mais, o substitutivo, é claro, traz no artigo 23 de um veículo de propriedade de pessoa com deficiência física severa ou profunda, que permita a condução de veículo automotor especificamente adaptado e customizado para a situação individual. Ou seja, terá direito à isenção do IPVA a pessoa com deficiência condutora que tiver o carro adaptado à legislação federal de trânsito. É claro isso. Câmbio automático ou com direção hidráulica já é considerado uma forma de adaptação. Olha, eu fico com medo da crueldade desse governo. Imagina só que tem um amputado ali da perna esquerda. Como o câmbio é automático, ele não vai precisar da perna esquerda para trocar ali a marcha. Ele não vai poder ter a isenção. Olha que governo cruel. Imagina só, aquele surdo. Sabe que tem surdez? Tem surdo que não é surdo total, que consegue escutar, vejam vocês. Eu acho que o governador não sabe disso. Não, e são pessoas que sofrem preconceito, inclusive nos transportes públicos. Para concluir, presidente, quando sentam ali naquele banquinho, que é exclusivo para deficientes, ele tem surdez parcial, deputado Castelo Branco. Ele consegue escutar, mas é considerado surdo. Imaginem só, vários deficientes físicos vão perder esse direito de ter a isenção desse imposto, que é imoral. Tem vários deputados aqui, tem deputado aqui que já protocolou fim ou redução de IPVA, que está votado sim nesse projeto, deputado Ed Thomas. É um absurdo. É um absurdo. Então, povo de São Paulo, para concluir aqui a minha fala, mais uma vez, o PSDB é um câncer para o estado de São Paulo. 45, nem no micro-ondas, querem acabar com a isenção do coitado ali, do PCD, que não tem culpa de nada da irresponsabilidade desse governo, que só governa para os amigos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Coronel Telhada, deputado Carlos Gianazzi.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, o governador Dória, senhor presidente, está cometendo mais um crime aqui no Estado, sobretudo um crime contra os aposentados e pensionistas. Eu já denunciei aqui esse decreto 65021 de 2020, que foi publicado exatamente no dia 19 de junho, plena pandemia, o governador passando a boiada contra os aposentados e pensionistas. Esse decreto, senhor presidente, em nome, né, de uma crise atuarial, de um déficit atuarial, começa agora a cobrar, a descontar também dos aposentados e pensionistas, que ganham acima de um salário mínimo. Então, se um servidor público tem um provento, já aposentado ou pensionista, de R$ 1.050, ele já começa a ter um desconto de 12%. Se passar de R$ 3.000 o provento desse servidor aposentado, que trabalhou 30 anos, 40 anos no Estado, ele vai ter um desconto de 14%, senhor presidente. E tem uma escala de desconto que chega a 16%, que foi aquela aprovada na malfadada e nefasta reforma da Previdência, que nós denunciamos aqui e votamos contra, inclusive já anunciando que o governo atacaria os pensionistas e aposentados. E foi o que aconteceu. Em plena pandemia, ele publicou esse decreto 65021, confiscando, isso é um confisco, senhor presidente, salarial. E isso é proibido. A Constituição Federal, no seu artigo 150, do seu inciso 4º, proíbe, né, esse tipo de mecanismo de utilização de tributo para confiscar salários. Está proibido pela Constituição Federal. No entanto, o governador utiliza esse artifício. E se a gente pensar que, além desse confisco, esse servidor aposentado que ganha R$ 1.500, por exemplo, ele paga o IANSP, e agora o IANSP vai ter aumento de contribuição, porque se ele está aposentado, normalmente ele vai ter mais de 59 anos, então ele vai ter mais um confisco, o confisco do IANSP, fora os outros impostos que serão elevados com o PL 529, que não pode ser aprovado, senhor presidente. Nós somos contra. Se esse projeto for aprovado, aumenta ainda o confisco contra toda a população, mas eu estou dizendo aqui em relação aos aposentados e pensionistas do Estado, que estão tendo o confisco agora pelo decreto 65021, ou seja, o Dória inovou, porque se nós já tínhamos a emenda constitucional número 41, que foi aprovada em 2013, na malfadada também reforma da Previdência do Lula, que nós fomos contra, que já autorizou o desconto previdenciário para aposentados e pensionistas que ganhavam acima do teto salarial, servidores públicos, ele conseguiu piorar a situação da emenda número 41 aqui em São Paulo, né, também cobrando das pessoas que ganham abaixo do teto, aposentados e pensionistas que não têm reposição das perdas inflacionárias, não tem reajuste salarial, não tem nada, essas pessoas são mais penalizadas. Eu quero pedir o apoio da Assembleia Legislativa. Logo que esse decreto foi publicado, eu apresentei um PDL, o PDL 22 de 2020, o projeto de decreto legislativo número 22, que revoga, que anula o decreto, o perverso decreto do Dória, o decreto 65021. Então, eu peço a ajuda de todos os deputados e deputadas para que o nosso PDL seja votado em caráter de extrema urgência para anular, para revogar o decreto que confisca os proventos, os salários dos aposentados e dos pensionistas, servidores públicos do Estado de São Paulo, que, repito, já passam por uma situação difícil, com salários extremamente defasados, proventos defasados, porque quando eles se aposentaram, eles não tiveram mais acesso a gratificações, auxílio
alimentação e transporte, já há uma queda brutal no salário de alguém que se aposenta. E agora, esse mesmo servidor que ganha R$ 1.050, R$ 1.500, R$ 3.000, até o teto salarial, ele será duramente, está sendo já, porque o desconto já começou. Então, eu peço a ajuda de todos os deputados e deputadas para que o nosso PDL, o PDL que eu apresentei, PDL 22, seja aprovado em regime de extrema urgência, contra o confisco dos salários dos aposentados e pensionistas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Senhoras deputadas, senhores deputados, nesse momento nós encerramos o pequeno expediente e iniciaremos o grande expediente, convidando, para o uso da palavra, o deputado Reinaldo Augusto, deputada Marta Costa, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado Dirceu Dalben, deputado Ed Thomas, tem vossa excelência, sistema regimental, no grande expediente. Senhor presidente, assumindo os trabalhos, deputado Sebastião, grande criador de peixes, apaixonado pela piscicultura, igual aqui, né? A gente sabe que nós viemos de uma reunião que o sol é do mesmo tamanho, não é verdade? E o deputado Sebastião é um grande amigo, um grande amigo. Senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, meu manifesto não é novidade. Ele é único desde o início que esse projeto chegou nessa casa, o 529. Minha manifestação foi logo de pronto, porque a cada ponto e a cada vírgula há um susto. A cada ponto e a cada vírgula há um pagamento a ser feito num futuro bem próximo, se o projeto passar. Não será com meu voto, tenha certeza disso, reafirmando esse compromisso aqui. Venho de uma região, por isso citei o deputado Sebastião, onde o agronegócio, ele supera as expectativas. Na realidade, o agronegócio sustenta esse país hoje, mantém este país de pé. A política do fica em casa, se o agronegócio tivesse obedecido, a fome era maior, muito maior do que estamos vivendo, porque há muita fome espalhada assim. Há muita dificuldade espalhada assim. O país e o Estado, em especial o Estado de São Paulo, precisa fazer a sua retomada. Precisa voltar a produzir. E a nossa gente quer produzir. Que coisa! Chegamos ao momento de se manifestar para poder trabalhar. E os manifestos continuam. Mas o arco-íris também. Hoje nós somos regidos por cores. O amarelo não pode, o verde pode um pouco, o azul um pouco mais, e nem roxo estamos ficando. É isso que dirige a vida daqueles que sonharam em empreender, abrir uma porta, produzir impostos para o Estado, para o município e para o país. Fica em casa. Os impostos voltaram a ser cobrados agora. Estão todos sendo cobrados. Com o 529, um pouco mais. Terá que se trabalhar muito mais. Isenções que irão embora. Alimentos que vão crescer o preço na prateleira. E estamos aqui para legislar, fiscalizar, fazer leis, e não para ser um subserviente ao governo.
O legislativo tem vontade própria. É a maior representatividade de um povo. O governador com seu vice são 2 pessoas. Aqui nós somos em 94, representando quem votou e quem não votou. Se não votou em mim, votou numa outra pessoa que está aqui. Se não está, representa do mesmo jeito, teve seu voto. Eu não vou envergonhar isso. Eu não levarei comigo esse peso. Eu não vou machucar pessoas. É claro que depois de toda uma crise mundial, de algumas verdades e de muita mentira, e com o tempo ela vai aparecer, é claro que depois de toda uma situação de chamado investimento da saúde, houve desvio de 500 milhões no estado de São Paulo. Em outros estados também não foi diferente. Governadores caçados, outros processados. Políticos emaranhados, gente que usurpou na pandemia e que se enriqueceu. O povo vai lembrar disso. Ele já não tem mais memória curta, porque a tecnologia é rápida e ela relembra até as fotos, até as falas, de tempos em tempos. Que o cidadão e a cidadã do estado de São Paulo guarde, nessa tarde e noite de hoje, que viveremos mais uma vez o debate e a votação do 529, olhando para aquele que você colocou aqui dentro dessa casa. Se ele realmente está te representando ou vai te representar. O momento é esse. O dia pode ser hoje. Fala-se de uma reforma administrativa. Não é reforma. Não é reforma. É a retirada do pouco que resta. Daqueles que trabalham, que pagam seus impostos. Os menores ainda continuam pagando muito. Mas os senhores que produzem e que ganham um pouco mais, e isso merece aplausos, porque quem produz deve ganhar, deve ter lucro. Os senhores, nessa noite, podem pagar uma fatia grande nessa chamada reforma, depois de toda uma gastança com a chamada pandemia, que virou politiquimia, que virou, acima de tudo, confronto de poderes, de partidos, levando esse azedume para as pessoas. Eu não vou esquecer daqueles que represento. Para o rico, a política pouco importa. A pessoa é rica, e não há desmérito nisso. Mas a política para quem mais precisa, para quem é vulnerável. Esse acredita na política. Esse ainda vota com convicção, acreditando em dias melhores. Não se pode trair isso. Nós estamos aqui colocados por aqueles que se encheram de esperança, olhando nossa figura, olhando cada um de nós, daqueles que saíram num domingo, das 8 às 5 horas da tarde, com um número para te colocar, para me colocar, para nos colocarmos neste lugar. E isso é grandioso. Precisa ter respeito. Sabemos das dificuldades, mas sabemos também que muita gente, não são poucos, roubaram muito. Precisa aparecer. É necessário haver justiça. Que vidas foram perdidas e poderiam ter sido salvas. Se em vez de debater, de se degladiar, a gente buscasse salvar as pessoas. Nós estamos aqui, tenha certeza, por aqueles que estão lá fora, lutando, trabalhando, enfrentando a chamada pandemia.
sabendo dos riscos, mas tendo que levar o pão para dentro de casa. E esse deputado não vai tirar esse pão tão minguado, porque o preço dos derivados da farinha também sobe, porque os combustíveis da mesma forma, porque o IPVA do mesmo jeito, porque as pessoas com deficiência que adquiriram um direito, e eu não estou aqui para tirar direitos, mas para acrescentar, sabendo que temos deveres, daqueles que fazem o tratamento do câncer, daqueles que precisam da acessibilidade para o remédio e terão uma fábrica fechada, da nossa SUSEM, num período de pandemia que vivemos, de endemias que ela cuida, os municípios não têm condição para isso, e muita carga vai ficar para as prefeituras, para os senhores prefeitos. Tenha certeza disso. Reafirmo mais uma vez, com convicção, que eu voto não ao 529, que é um projeto que, infelizmente, deixa menor ainda, mais do que está, o cidadão e a cidadã do Estado de São Paulo. São Paulo é grande por causa dessa gente que vive aqui. Que a gente tenha, na noite de hoje, a grandeza de proteger a todos. Foi para isso que fomos eleitos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ed Thomas. Com a palavra do deputado Jorge Wilson, deputado delegado Olim, deputado Castelo Branco. Grande expediente do dia 13 de outubro de 2020, terça-feira, 15 horas e 45 minutos. Deputado Castelo Branco traz aqui hoje uma triste notícia. Hoje foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo o veto, para quem não lembra, a proibição, a não autorização do projeto de lei 317/2019, de minha autoria. Este projeto de lei 317, realizado por mim o ano passado, com a minha assessoria jurídica, fez uma possibilidade do governo do Estado alocar recursos para a instalação em todos os 171 presídios do Estado de São Paulo, de bloqueadores de celulares, inibindo assim o crime organizado. Seria um dos mais duros golpes que o crime organizado receberia no Brasil, a instalação de bloqueadores de celulares nos presídios. O projeto era tão interessante que não causava ônus ao erário público, ele não causava prejuízo, não era necessário alocar recurso nenhum. O Estado de São Paulo ele já possui fundos específicos para várias áreas. São mais de 30 fundos. Por exemplo, Fundo da Educação, Fundo da Pesquisa, Fundo do Meio Ambiente, Fundo da Segurança Pública, Fundo Penitenciário, entre outros. Esses fundos arrecadam recursos de taxas, emolumentos, multas e de uma série de outros fatores do governo que vão abastecendo esses fundos. Para vocês terem uma ideia, o Fundo Penitenciário, no ano passado, tinha 14 milhões. A previsão do Fundo Penitenciário para esse ano de 2020 é de 20 milhões. A previsão do Fundo Penitenciário para o ano que vem será de 22 milhões, que são dinheiros das custas processuais dos crimes, por exemplo, entre outros fatores que vão jogando dinheiro lá dentro. Existia um decreto-lei antigo que dizia o seguinte: todo o dinheiro que cai no fundo penitenciário, ele só pode ser usado para obras, reformas, compra de equipamentos ou algumas outras melhorias dos presídios. Mas não estava específico lá que ele poderia ser usado para a compra de equipamentos eletrônicos, para bloqueio de telefones celulares. Esse projeto de lei simplesmente
autoriza o senhor governador do estado de São Paulo a gastar esse dinheiro para este fim. Seria um dos recursos mais bem utilizados por ele. E agora vem uma denúncia séria aqui. Por que é que o governo do estado vetou isso? Deputado Gil Diniz, deputado Douglas Garcia, Sebastião Santos, deputado Gil Maci, deputada Carla Morano. Por quê? Por que que o governador não autorizou um projeto de lei que foi votado praticamente por aclamação nessa casa? E nesse aspecto eu elogio os 94 deputados aqui que fizeram moção de aplauso. Por que ele disse não? Eu vou dar 3 opções. Ele está pessimamente mal assessorado, porque inclusive a justificativa que foi redigida no Diário Oficial de hoje não procede. Tem erros claros dizendo que há ingerência de poder. Não há ingerência de poder do Legislativo no Executivo, não. É prerrogativa do Legislativo autorizar a mudança de um decreto para que ele use o recurso. Segundo, se ele não está mal assessorado, é incompetente, porque não soube entender os enormes prejuízos que isso causaria para o crime organizado, os enormes benefícios, por outro lado, que os bloqueadores de celulares causariam à população. Quanta gente do bem seria poupada? Todos nós sabemos que o crime organizado, embora preso os seus principais líderes, comandam as facções criminosas de dentro dos presídios. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar uma palestra aqui esse ano, agora há pouco tempo atrás, com os dados de apreensão de celulares em presídios. É algo impressionante. No ano passado foram 13.856 celulares. É algo surreal. Podemos até repetir isso amanhã. E a terceira opção que eu dou para o governador é má fé. Se não é incompetência, se não é mau assessoramento, então a quem ele defende? Ao crime organizado? Que interesses outros existem por trás? Já não basta o Supremo Tribunal Federal liberar agora um líder de facção criminosa? Aqui no estado de São Paulo nós tínhamos oportunidade de causar um grande golpe contra o crime organizado, desmantelando essa organização nefasta para a sociedade. Por que que ele não autoriza? Eu realmente, nesse momento, preferia fingir que não entendi, ou fingir que isso não aconteceu. Vossa Excelência me concede uma parte, deputado Castelo Branco? Afirmativo, deputado Douglas. Muito obrigado, deputado Castelo Branco. Deputado Castelo Branco, o fato do governador do estado de São Paulo ter derrubado bloqueador de sinal de celular em presídio me traz a seguinte questão. Tivemos aqui no ano passado, se eu não me engano, uma denúncia que vazou não apenas nas redes sociais, como também na própria imprensa, a respeito de um tal de Elias, que foi tesoureiro do PCC, do primeiro comando da capital. Ele dizia, entre aspas, nós tínhamos um diálogo cabuloso com o PT, mano. Me pergunto se com essa ação do governador do estado de São Paulo, em derrubar o projeto de lei de Vossa Excelência, em vetar um projeto de lei tão importante que combate o crime organizado, se o PSDB também não teria esse tipo de diálogo cabuloso. Porque, ao que tudo indica, parece que sim, né? O governador simplesmente passando a mão em cima da cabeça do crime organizado, impedindo bloqueadores de sinais de telefone nos presídios, é um verdadeiro absurdo. Quero parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto importantíssimo que foi aprovado nessa Assembleia e lamentar que nós tenhamos um governador que, além de enfraquecer a polícia militar, fortalece o crime organizado. Obrigado, deputado Douglas. Eu estou sendo bastante suave na fala de hoje, bastante educado. A minha assessoria amanhã vai preparar uma apresentação. Tem que desenhar, tem que mostrar para a população, o pedreiro, o encanador, a dona de casa, o trabalhador rural humilde, a pessoa que nos ouve agora, nos rincões do interior do estado, você que está hoje aqui na cidade de São Paulo nos ouvindo, eu vou projetar amanhã aqui uma série de explicações que não faz o menor sentido o governador ter vetado isso. Eu reluto em levar a coisa para o lado pessoal, me atenho aqui à minha explanação técnica, acadêmica, mas não dá para entender um projeto de lei que não
trazia prejuízo ao erário público, não saía dinheiro do cofre, bastava apenas a caneta dele autorizando a compra de bloqueadores celulares nos presídios do ano que vem. Uma vergonha, triste, nefasto, perverso. E vou além. Uma das justificativas é que ele já gastou dinheiro, deputados. Ele já empenhou o dinheiro desse ano e já empenhou o dinheiro do ano que vem. Agora, eu tenho uma quarta linha de ação para ele ter vetado. Será que não foi porque eu, deputado Conte Lopes, ou o deputado que estão aqui na casa hoje, é uma retaliação porque eu votei contra o projeto de lei 529? Já é uma medida punitiva àquele deputado que não quis assinar esse projeto de lei 529? Eu não vou assinar isso nunca. Isso seria um suicídio político, um tiro no pé. Seria um erro crasso que eu não vou cometer, nem tecnicamente e nem como legado moral para as futuras gerações. Então isso é o que é? É um tipo de vingança? Agora, seja lá quem for que fez essa justificativa, a ordem de quem, você deveria ter vergonha de ter escrito isso no Diário Oficial. Porque você assinou o seu atestado de incompetência, de má-fé ou de conivência com uma das maiores facções criminosas do mundo, que hoje estão estabelecidas no Brasil. Deus queira que os filhos de vocês que me ouvem não sejam viciados em droga, em maconha, em cocaína. Deus queira que os filhos de vocês não dependam do tráfico e nem sejam vítimas dessa crueldade que é o tráfico de drogas no mundo. Porque quando a gente quis derrubar, vocês não assinaram. Vocês do governo estadual não assinaram. Meditem. Vocês têm a oportunidade de melhorar o Brasil e o Estado de São Paulo e não o fazem. Uma vergonha o veto do governador ao projeto 317. Obrigado, senhores. Tenham todos um bom dia. Obrigado, deputado. Com a palavra, a deputada Carla Morando. Abre mão. Deputada Analice Fernandes. Deputada doutora Damares Moura. Deputado Adalberto Freitas. Deputada Janaína Pascoal. Deputado Coronel Telhada. Deputado Caio França. Deputado Douglas Garcia. Abre mão. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Gil Diniz. Tem Vossa Excelência o tempo regimental no grande expediente. Deputado Gil Diniz. Obrigado, presidente. Mais uma vez aqui na tribuna, agora no grande expediente. E a gente precisa fazer a lembrança, né, dos nossos policiais militares, deputado Castelo Branco, que combatem o crime aqui em São Paulo e muitos deles vitimados por esse crime que eles combatem. Nesse final de semana, feriado prolongado, soldado PM Demontier Pereira Leite Júnior foi brutalmente assassinado, saindo de serviço. Ele que era da 1ª companhia do 12º Batalhão, companhia essa que faz a segurança de onde eu moro hoje, aqui na Zona Sul de São Paulo. Então fica aqui os meus sentimentos à família, aos amigos, aos policiais militares da 1ª companhia do 12º Batalhão. E nós esperamos que esse crime seja investigado, que os culpados sejam punidos exemplarmente. Exemplarmente. A gente precisa cobrar, mais uma vez, a Secretaria de Segurança Pública, Governo do Estado de São Paulo, que olhe aí para a família policial militar, principalmente para as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, que não estão recebendo, governador, o que deveriam receber, as pensões, o seguro de vida desses policiais
Então são viúvas, são famílias que perderam seu ente querido em combate ao crime organizado no estado de São Paulo, passam por necessidade. Foi colocado aqui hoje, policial civil também, que faleceu. Nós prestamos aqui a nossa solidariedade à Polícia Civil, aos amigos e familiares desse policial. E a gente precisa levar a sério o que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo. Mas o que me traz à tribuna, fora essa indignação, com descaso à nossa tropa, aos nossos homens, foi o habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello, do STF. Ministro, vou deixar claro aqui, a Constituição, ela nos permite, aos parlamentares, em ter a imunidade parlamentar. Eu sei que vocês gostam de rasgar a Constituição, como alguns gostam de rasgar o regimento dessa casa, quando convém. Eu repito aqui dessa tribuna, o que eu disse outro dia no meu Twitter. Eu tenho vergonha do STF. Eu tenho vergonha de decisões como essa que Vossa Excelência tomou nesse final de semana. Por dizer que eu tenho vergonha desse tribunal, dessa Suprema Corte, recebi uma intimação, deputado Castelo Branco, no inquérito ilegal do STF, para ir me justificar a autoridade policial, o motivo da minha postagem dizendo que eu tenho vergonha desse tribunal, que isso é um ato antidemocrático. Ato antidemocrático, ministro, é o senhor botar na rua um traficante condenado tendo duas condenações, uma de 15 anos e outra de 10 anos de condenação por tráfico de drogas, um dos maiores fornecedores de cocaína, não só no Brasil, mas para o exterior também. O senhor vai lá e coloca na rua esse condenado, que já tinha sido condenado em 2 instâncias. 2 instâncias. O que é isso? O que a gente pode esperar da nossa justiça nesse país? Aí, como parlamentar, a Constituição prevê que eu sou inviolável nas minhas palavras, nos meus votos. A gente vem aqui, coloca a nossa posição representando soberanamente a vontade popular, a vontade aqui do povo de São Paulo. E o pior, deputado Castelo Branco, esse traficante, André do Rap, ele é líder da maior facção criminosa desse país, chamado Primeiro Comando da Capital. Tem reportagem aí, joga no Google. Essa facção criminosa mandando matar promotor, mandando matar deputado dessa casa aqui. Então, senhor Marco Aurélio Mello, olha só a insegurança que o senhor causa, não só a insegurança jurídica, mas a insegurança real. Quanto que o Estado não gastou em investigação, em homens, no trabalho de inteligência, para prender esse marginal, e Vossa Excelência o solta. Já foi revogada a prisão, o habeas corpus desse criminoso. O ministro presidente do STF, o Fux, ele revogou o habeas corpus, mas já era tarde, deputado Castelo Branco. Marginal pegou um carro, foi até o Paraná. Dizem aí alguns portais que já pegou um jatinho e foi para o Paraguai. E sabe-se lá, Deus, quando e se as autoridades policiais do nosso país vão conseguir chegar mais uma vez a esse criminoso. Vejam só vocês. Então, enquanto os nossos policiais estão lá na ponta, trocando tiro com marginal, trocando tiro com vagabundo, esse conseguiram prender. Aí vem a justiça e solta
um condenado a mais de 25 anos, condenação em segunda instância. Ô, ministro, faz pautar aí o julgamento desse criminoso no superior, no Supremo Tribunal de Justiça, e o condena nessa instância. Para quê? Para falar que ele foi transitado e julgado, para que esse vagabundo fique ali 20, 25, 30 ou mais anos na cadeia. Não que o solte dessa maneira, trazendo a insegurança para o povo de São Paulo, para o povo brasileiro e para o povo de outros países também, porque é um criminoso que exporta, né, drogas para a América Latina, para a Europa. Eu entrei aqui no Twitter hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, e tinha um tweet lá de um candidato do Partido Novo, ex-chefe de gabinete de um parlamentar dessa casa, candidato Marcelo Castro, gravem esse nome, que ele diz ali, deputada Carla Morando, que tráfico nem crime deveria ser. Vejam só vocês, esse parlamentar que é candidato a prefeito de São Paulo, o rapaz era chefe de gabinete dele, é candidato, deputado Caio França, pelo Partido Novo, dizendo que esse cara, esse traficante, nem deveria estar preso, porque para ele, para esse candidato, e eu espero que a população lembre-se dele, porque não é possível que nós tenhamos em nossos parlamentos alguém que defenda, não é a descriminalização da droga. Vejam vocês, que eu sou contra também, que eu sou contra o Zé Droguinha lá, que financia o tráfico. Ele diz cabalmente, tráfico nem crime deveria ser. É mais do que apologia ao uso de droga ilícita. É apologia ao crime. Ao crime. Agora vejam vocês, a gente aqui, ó, suando, tentando mandar as nossas parcas emendas parlamentares para clínicas de reabilitação, indo aí nas entidades religiosas, que colocam a mão ali literalmente, no lixo, tiram, resgatam usuários viciados em cocaína, crack, e vê esse cidadão colocar aí nas suas redes sociais, candidato pelo Partido Novo, partido que diz que faz um rigoroso controle, uma rigorosa seleção de seus candidatos. Gostaria dos amigos aqui do Partido Novo que fizessem, que repudiassem essa fala, como eles gostam de repudiar até espirro do presidente. O presidente espirra na entrevista, deputado Madalena, e os deputados estaduais, federais, o João Amoedo, né, o dono do Partido Novo, vai lá e repudia o presidente. Agora eu quero ver aqui a bancada do Novo vir aqui e repudiar a fala, repito, desse candidato do Partido Novo a vereador na cidade de São Paulo. A gente não pode permitir que isso continue a acontecer. Então deixo aqui o recado, o meu repúdio a esse ministro do STF que soltou esse traficante. Tenho vergonha sim dessa decisão desse ministro e do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Tenente Coimbra, deputado Carlos Gianazzi, deputado Tamar Borges, deputado Coronel Nishikawa, deputado Conte Lopes, deputado Rodrigo Gambale, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Edmir Chedi, deputado Carlos César, deputado Maurici. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Caminhar pelo 82. Sargento Nery, regimental. Tem Vossa Excelência a palavra pelo artigo 89, pelo avante. Boa tarde, presidente. Quero cumprimentar a Polícia Militar na pessoa da soldado Flávio, Cabo Flávio, desculpa, a todos os presentes, deputados. Hoje o jornal Estado de São Paulo, inclusive está na mão aqui do Castelo Branco, deputado Castelo Branco, soltou a matéria falando sobre o 529, mas não colocou
o principal, que é o aumento de tributos. Só falou das estatais, do funcionalismo público, como se fosse o problema do Estado, e não é. Então a imprensa também está manobrando para levar a opinião pública contra essa Assembleia e a favor do governador. Então fica o cidadão ciente que realmente esse projeto veio aumentar a carga tributária no Estado de São Paulo. E isso, nesse momento, nós não podemos deixar passar esse projeto, porque a situação já é difícil. E eu lembro, e eu peço à população, eu peço a você que está aí, puxa os vídeos antigos da pandemia. Se eu não fui o único, eu fui um dos poucos deputados que foram contra esse isolamento, que pedia para abrir o comércio, que pedia para abrir as indústrias, para não sofrer o que nós estamos sofrendo agora. E o governador agora está pagando pela ineficiência dele e por não ouvir o parlamento. Ele está pagando essa conta agora e quer jogar e quer dividir com a Assembleia Legislativa e também com a população paulista. E isso nós vamos brigar, né, Caio? Vamos brigar incansavelmente para que não aconteça. Mas eu quero mandar um recado. Tem alguns políticos municipais que ficam usando meu nome como plataforma eleitoral. E tem alguns oficiais que ficam aí denigrindo minha imagem com fatos inverídicos. Mas eu quero mostrar à população e mostrar aos praças da Polícia Militar o porquê que eles ficam me arrebentando. Coloca a imagem aí para mim, por favor. Esse é o olerite, pode subir, Wilson. Esse é o olerite de um coronel da reserva. Olha a quantidade de incorporação que ele tem. Vai subindo. Pode subir. Vamos chegar lá no salário dele. Olha só. Só de redutor ele tem 2.833. O redutor do salário dele é o salário de um soldado. O salário dele é 25.881. Pode falar mal de mim. Pode falar o que quiser, coronel. Pode usar meu nome de plataforma aí no interior como candidato a vereador. E vou deixar bem claro que vou colocar sim aqui na tribuna algumas coisas que tem na Polícia Militar, que ninguém nunca mostrou, ninguém nunca colocou. Enquanto o nosso soldado está na rua levando tiro, um coronel da reserva recebe 25.881 de salário. Só de redutor de salário são 2.833. É por isso que ele mete o pau em mim. Porque eu quero que a base ganhe melhor. E a minha luta não é contra ele ou contra os oficiais, não. A minha luta é para que os praças, aqueles que estão, os cabos, soldados, que nem está a Flávia aqui, que ganhem um bom salário. E eu vou colocar o meu olerite aí para vocês verem, com 28 anos de serviço, que não chega um terço desse salário. Aí vem querer usar o nome do Sargento Nery como plataforma. Plataforma para se eleger, para conseguir votos daquele que ganha o que ele ganha que tem de redutor, que é R$ 2.800. Covardia, covardia é subir aqui na tribuna ou falar que nós ganhamos mal. Nós quem? Se um coronel da reserva ganha 25 mil. Ah, mas são todos os coronéis? Olha, é uma faixa de 18 a 25 mil, é o salário do coronel full. Ah, mas eu não quero mais o Nery no meu quartel. Tem problema, mas nós vamos mostrar aqui. Continue usando a plataforma que eu vou mostrando aqui aos poucos tudo o que acontece na Polícia Militar. Tá? Então temos lá, ó, só de benefícios, não dá nem para falar, porque é muita coisa. Então, só para terminar, presidente, fica bem atento os prazos da Polícia Militar. Enquanto você ganha R$ 2.800 para trocar tiro, o coronel da reserva ganha 25 mil. E depois quer me usar de plataforma. Então pode usar à vontade, mas nós vamos mostrando os problemas da Polícia Militar.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Caio França. Vou usar a palavra pelo artigo 82. É regimental, tem Vossa Excelência a palavra pelo artigo 82, pela vice-liderança do PSB. Presidente, quero aproveitar aqui esse momento na tribuna, claro, para me referir ao PL 529, que se encontra na pauta há algumas semanas. O governo vem insistentemente colocando goela abaixo dessa Assembleia esse projeto, mandou para cá em regime de urgência, um projeto que trata de diversos assuntos, quando na verdade deveria, ao menos, ter tratado de assuntos de maneira isolada, né? Não me parece razoável que um projeto que versa sobre aumento de tributos, extinção de serviços públicos, redução de direitos de pessoas com deficiência, fim da autonomia das universidades paulistas e redução das competências legislativas desse parlamento possam estar no mesmo pacotão. Mas o governador, todo mundo sabe, ele não aceita muito opiniões de pessoas que pensam diferente dele. É do jeito dele e pronto. Ou melhor, nós apresentamos aqui, deputado Castelo Branco, nada mais, nada menos que 630 emendas. Pois bem, nenhuma emenda foi acatada pelos dois relatores. Depois de muita confusão e deles perceberem que o projeto não ia avançar, eles cederam uma pequena parte à deputada Janaína Pascoal, que teve praticamente o seu roteiro por completo aceito. Mas nós, os parlamentares que estamos contra o projeto, nos mantivemos firmes aqui. E eu fico a pensar o seguinte: como é que se sente um deputado que desde o início foi fiel ao governador João Dória, fiel ao governo, e não conseguiram mudar uma vírgula no projeto? A deputada Janaína, somente ela, conseguiu tirar 4 autarquias, tirou o ITCMD, e aí eu fico a pensar, se eu estou votando favorável ao projeto, caramba, eu estou até agora aqui falando a mesma coisa e não mudaram nada. Foi só ela virar casaca que tudo que a gente falava lá atrás tinha que ter sido modificado. Então eu queria pedir aos colegas que estão pensando em votar favorável, que estão na dúvida entre dar quórum ou não dar quórum, acho que o momento é da gente poder primeiro mostrar para o Palácio dos Bandeirantes, para o governador do estado de São Paulo, que a Assembleia não aceita tudo do jeito que ele quer o tempo todo. É um momento único. O governador conseguiu reunir bancadas que jamais imaginariam estar juntas. Jamais. Dos liberais até o progressista, enfim, partidos da extrema-direita e da extrema-esquerda conseguiram estar juntos aqui. Então, eu queria convocar os colegas que ainda entendem que é possível que o parlamento possa construir um texto novo, para que o governo possa, aí sim, retirando esse projeto e encaminhando novos projetos, aí tudo aqui pode se mudar. Os parlamentares que são a favor, enfim, da redução das isenções fiscais vão poder se recompor, os parlamentares que são a favor da redução do Estado se recompõem. Agora, tudo do jeito dele, não é possível que a gente vá aceitar isso novamente. E a gente conhece como é que funciona isso. O próprio governador do Rio Grande do Sul, do mesmo partido do governador João Dória, encaminhou o projeto, mas não em regime de urgência. Mas aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, tem que passar o trator, tem que atropelar, não tem que aceitar nenhuma opinião diferente. E vê só, pelo modus operandi
do governo do Estado, a nova política que ele pregou na campanha em 2018, literalmente ficou na campanha. Ficou na campanha. E mesmo assim, não estão conseguindo colocar 48 deputados aqui para votar esse projeto. Está na cara que esse projeto é antipático. Está na cara que ele não traduz, na verdade, o que as pessoas imaginam. É possível a gente repensar no tamanho do Estado? Claro que sim. Agora, aumentar impostos, tirar serviços essenciais para as pessoas, num período de pandemia, você falar em cortar gastos com a saúde pública, você falar em redução de competências da Assembleia Legislativa, aí vamos nós daqui a pouco aqui, está discursando, dizendo que a Assembleia não tem capacidade de legislar sobre isso, sobre aquilo. Pois bem, quando nós temos oportunidade, a gente deixa o governador fazer o que bem quer. Então, meus amigos, eu peço a todos que deverão ainda hoje se debruçar sobre esse assunto, que possa colocar a mão na consciência e dar um basta nessa maneira de tentar tratorar o Poder Legislativo Estadual que o governador João Dória está tentando impor a esta casa, e a gente duramente tem conseguido há 3 semanas segurar o quórum aqui na Assembleia. É isso, presidente. Deputado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Uma breve comunicação. Tem Vossa Excelência tempo. Eu faço minhas palavras do deputado Caio França e reitero aqui, deputado Caio, e pergunto ao governo, questiono ao governo e aos deputados que vão votar sim. Vocês realmente são favoráveis a que se tirem esse benefício, essa isenção dos PCDs? O texto agora do relator, que é menos grave, é menos grave que o texto original do governo, ele fala que só terão isenções, né, os deficientes que tenham deficiência grave. Grave, o que significa isso? O surdo, ele vai ter o seu benefício respeitado, a sua isenção. O portador de síndrome de Down é considerado pelo governo um portador de deficiência grave. É grave isso, porque não é possível que nesse momento de pandemia os deputados aqui venham colocar a sua digital para tirar redução de imposto de cidadão paulista com síndrome de Down, de surdo, de cego. Não é possível, deputados. Então, a história, o povo de São Paulo vai julgar vocês. Essa mudança de atitude, de lado, de discurso de alguns parlamentares aqui, é difícil de entender. Alguns dizem aqui que, quando o PSDB precisa, alguns deputados não faltam. Talvez seja o DNA tucano falando mais alto, aí correndo mais uma vez nas veias de alguns parlamentares. Mas, repito, não é possível que num momento de crise como essa, de pandemia como essa, cego, surdo, portador de síndrome de Down, perca esse benefício. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Olá, senhor presidente. Senhor deputado. Falar pela bancada do Partido dos Trabalhadores pelo artigo 82. É regimental, tem Vossa Excelência tempo regimental. Pela bancada dos Trabalhadores, pelo artigo 82. Senhor presidente Gilmaci Santos, senhoras deputadas, minha querida amiga deputada Mônica Seixas, os deputados aqui presentes, Daniel José, líder do Novo, Gil, Caio França, Castelo Branco, Gilmaci Santos. Bom, nós podemos observar, deputado Gil, nesse feriado prolongado, além da operação publicada no Datafolha de 30 milhões e 20 milhões de emendas paralelas, para quem votar sim e para quem dá até o 48º voto, né? Votando abstenção e votando não, mas o governo operou duro esse final de semana. Operou duro, porque o projeto dele é tão ruim
Esse projeto é tão ruim que, se o governo liberar a bancada dele, só sobra o Cauê Macris, o presidente, o Carlão Piganatari, o Gilmaci Santos, o Wellington Moura e o relator Alex da Madureira. O resto ninguém vota a favor. Eu duvido. Eu estou desafiando o governo a liberar a bancada dele para votar. Estou desafiando. Porque o projeto é tão ruim que leva a isso. Parece que vai ter mexidas no projeto, né? Algumas pessoas tentando se justificar por que vai votar sim, porque teve parte dos seus pleitos atendido. Algumas pessoas, alguns deputados, tentando justificar porque vai votar não para dar o 48º voto. Mas há 2 semanas atrás foi publicado na Folha de São Paulo, no painel, a semana passada, na verdade, vazado pela base governista, que era R$500 milhões para poder aprovar esse projeto, que é um saco de maldade. Projeto que carrega no seu conteúdo aumento de tributo, e eles falam que não tem aumento de tributo. O secretário Mauro Ricardo disse aqui o seguinte: para reduzir desoneração, despesas com desoneração, ele precisa corrigir em 20% o ICMS. Onde ele corrige? Não é sobre a base, ele corrige sobre a diferença. A diferença de quem paga 12 para 18, 20%, é sobre 6. Então dá 1,2% de aumento, o que acrescenta aos 12 dá 13,2%. Essa é a conta, viu? Aí, depois de feito isso, deputado Castelo Branco, ele pode analisar cada setor por conta própria e aplicar o aumento de carga maior do que esses 20% linear. Foi o debate aqui do secretário Mauro Ricardo. Eu estava lá, o senhor estava lá, o Gil Diniz estava lá, vários deputados estavam lá presentes. Então, hoje, nós vamos precisar montar aqui uma operação aqui, uma batalha campal. Na verdade, hoje é dia 13. Esse projeto entrou na casa dia 13 de agosto. Entrou no plenário dos deputados no dia 28 de setembro. Por 2 semanas consecutivas, nós conseguimos impor uma derrota ao presidente dessa casa, ao governo João Dória e ao Carlão Piganatari. Aliás, governo João Dória não, desgoverno João Dória. Desgoverno João Dória. Né? João Dória, que é um governador mentiroso, que mente para o povo de São Paulo. Porque tem gente fazendo conta, já mostrando que não é mais 10,5 bilhões de queda, né, do déficit que ele chama. Tem um estudo da FOCAI que mostra que cai para 2,8. Tem outro estudo que cai para 5 bi o déficit dele. Então, nós temos problemas com esse projeto. Mas parece que tem gente que, desde quando veio para essa casa, se encantou com o governo e quer ajudar a arrumar as coisas. Né? E hoje nós vamos ver. Eu vi aqui a semana passada, eu hoje não consegui ouvir a fala do deputado Douglas Garcia, porque eu estava falando com a Band, né? Mas vamos ver. Nós estamos fazendo aí no apelo a deputada Janaína. Deputada Janaína, honre a tradição que começou desde o começo conosco. Vamos fazer o governo retirar esse projeto. Isso é derrotar o governo, para fazer ele reapresentar o projeto no novo modelo, não no modelo que ele apresentou. Eu não estou aqui lhe atacando, eu estou fazendo aqui um apelo, como vários deputados já fizeram a Vossa Excelência. O governo está contando, deputado Gil Diniz, deputado Castelo Branco, você que é do PSL, né, o PSL que tinha 15 deputados, agora só tem 13, expulsou o deputado Gilmaci, expulsou o deputado Douglas Diniz, mas dos 13, 7 está contrário ao projeto, 6 estão a favor. A deputada Janaína é a última adepta, porque está sendo atendida no seu pleito, né, que ela fez desde o começo. Ela apresentou depois de discutida, ela apresentou uma emenda aglutinativa, e nós estamos fazendo um apelo para que ela recue, né? Recue desse pleito, e vamos derrotar esse governo para que ele retire esse projeto, que é um projeto maléfico para os trabalhadores, as trabalhadoras, desmonta o Estado, desmonta uma série de investimentos em serviços que o povo de São Paulo precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Pela ordem. Pela ordem, deputada Mônica Seixas. Presidente, havendo acordo entre as lideranças, eu peço o levantamento da sessão.
é regimental. Antes, porém, senhor presidente, retifica aqui o horário, a hora da nossa sessão extraordinária. Nos termos do artigo 100, inciso 1º, regimento interno, convoco Vossa Excelência para a sessão extraordinária realizar hoje às 19h30, com a finalidade de ser apreciado o projeto de lei 529/2020 da autoria do governador. E nos mesmos termos, convocamos também a segunda extraordinária, também 10 minutos após o término da primeira, com a mesma finalidade, com o mesmo objeto. E havendo acordo de liderança, essa presidência dá por levantar os trabalhos, convoca Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com a mesma hora do dia de hoje. Lembramos ainda a sessão extraordinária realizar-se hoje às 19h30. Está encerrada, levantada a sessão.